Prazer de estar aqui com vocês. Eu sou Giancarlo Summa, eu sou diretor do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. E vou ser um pouco o mestre de cerimônia desse evento. Começamos com a informação de serviço. Todos, se têm auriculares, canal 13 para português, for English is channel 4, e para espanhol é o canal 5. Antes da Jornada Mundial da Juventude, que se disponibilizaram a organizar junto conosco esse importante debate, e quero agradecer ao enviado especial da ONU, do secretário-geral da ONU para a Juventude, Ahmed Al-Andawi, que veio ao Brasil especialmente para se encontrar com os jovens participantes da Jornada Mundial. Eu gostaria rapidamente de apresentar os membros da mesa. Então, já falei, o Ahmed Al-Andawi, que é enviado do secretário-geral da ONU para a Juventude. Muito obrigado por estar aqui conosco, Ahmed. Foi nomeado em janeiro desse ano pelo secretário Ban Ki-moon. É um cidadão jordaniano, da Jordânia, e com um background internacional. Agora, então, foi um prazer, enfim, começar a trabalhar com ele na ONU. Então, bem-vindo no Rio de Janeiro, bem-vindo também para as Nações Unidas. E com o Ahmed dividirão a mesa um grupo de jovens, de participantes da jornada, cada um representando um continente. Temos, então, Erin Byrne. Eu peço perdão deveria ter perguntado antes a pronúncia de cada. Byrne, como é what's the exact pronunciation? Erin Byrne, ok. Erin Byrne. Madeleine Gilby. Ça doit être en français, donc je pense que c'est ça. Et Ravi Boudoran, Cassandre La Cosanette, e Peter Cahill e Tiago Lopes. Depois cada um poderá. Cadê o Tiago? Não vejo o Tiago. Está aqui, atrás do Ahmed. Bom, mais tarde também estará aqui conosco o coordenador residente da ONU no Brasil, Jorge Chediek, mas ele está no outro evento da jornada, chegará um pouco atrás. Uma introdução do Ahmed, depois dar a palavra a cada um dos integrantes da mesa rapidamente e enquanto isso, nós vamos receber perguntas de vocês que estão aqui, os que estão interessados em fazer perguntas, podem fazer perguntas por escrito. E, então, nós depois vamos ler as perguntas e os integrantes da mesa vão responder. Então, isso para começar. Esse evento está sendo transmitido em streaming pela internet. Então, temos, além dos presentes aqui, muitos mais nos assistem. Então, bem-vindos de novo, e gostaria agora de dar a palavra para Ahmed para começar esse nosso debate aqui em ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Thank you very much. Muito obrigado, bom dia. Bom dia! Bem, deveria ser um bom dia. Bem, muito obrigado.
Estou muito contente de poder estar aqui com vocês. Eu começo a minha visita à América Latina aqui com esse evento especial e nesse dia muito especial estar aqui com vocês no Brasil. E também eu espero, estou contente que vocês tenham um painel representativo de diferentes regiões aqui do Japão, até a França está representado. Adivinha quem é o japonês aqui? Está difícil de adivinhar. Não, bem, vamos deixar depois para vocês tentarem adivinhar. Também gostaria de cumprimentar todos os jovens que estão aqui na plateia, que vão participar da nossa discussão ontem, e para discutir as mídias sociais, as redes sociais. É muito prazer estar com vocês nesse evento muito especial, aqui no Rio de Janeiro. E tendo muitos jovens vindo de diferentes cidades e países de todo o mundo, e nesse evento muito especial, é um sinal de fé, é um sinal de compromisso, aos valores que nós compartilhamos e que nós tentamos proteger. Eu estou aqui com vocês hoje também para falar um pouco sobre as Nações Unidas e sobre o trabalho das Nações Unidas com relação aos jovens. O que as Nações Unidas atualmente está tentando fazer? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Por que você se chama Nações Unidas? Vocês têm ideia? Alguém tem uma ideia na plateia de por que é chamado Nações Unidas? De onde veio essa ideia? Muito bem. It's called United Nations. Chama-se Nações Unidas por uma razão única e muito básica, que tem um mandato para unir as nações. A ONU é uma organização planeta. Uma outra pergunta, antes que eu volte à minha primeira pergunta, por que se chamou Nações Unidas, eu gostaria de perguntar a vocês, vocês sabem quando foi a primeira presença? A primeira uma atividade de ser humano no nosso planeta Terra. Quando é que foi feita essa primeira reunião? Milhares de anos atrás, milhões de anos atrás. Quando é que foi? Milhões que os seres humanos se juntaram no planeta Terra? Não milhões, não milhões de anos, talvez centenas de anos, dias, meses. Quem palpita aqui? Bem, eu quero apenas combinar as duas perguntas aqui. Uma é que ela se chama Nações Unidas, e eu envolvo aqui, pessoalmente, uma história que eu gosto muito, que são os valores universais. Nós, às vezes, damos de barato esses valores universais. Que valores universais? Está ligado à dignidade humana, democracia, paz, segurança, coexistência, tolerância. Tudo isso é dado de barato, mas não podem ser dados de barato. Os seres humanos já existem há tantos anos nesse planeta e nós nunca tivemos nada como valores universais nesse sentido. Apenas nos últimos 70 anos. Não é então nenhuma surpresa que isso é manifestado pela existência própria das Nações Unidas. A ONU é baseado em valores humanos, e tendo as Nações Unidas basicamente como sendo a manifestação, nós chegamos a um ponto que todos nós concordamos que todas as nações e todas as raças e todas as diferenças que nós compartilhamos em comum é que nós compartilhamos valores universais em comum, e somos iguais, apesar de sermos diferentes, somos todos iguais. As Nações Unidas está aqui e ali para proteger estes valores e para trabalhar em direção a esses valores. É por isso que as Nações Unidas está com vocês hoje aqui, para participar com vocês aqui, para compartilhar com vocês o nosso compromisso compartilhado desses valores em comum que nós temos que proteger. Vamos colocar as coisas num contexto maior. É por isso que a existência das Nações Unidas se justifica. Manter a segurança nacional e a paz para promover a democracia, direitos humanos e dignidade para todos os cidadãos em todo o mundo. Isso não é uma coisa muito fácil, essa maneira continuarmos a promover e proteger. As Nações Unidas está comprometida também para trabalhar com jovens em todo o mundo. E com uma série de
1,8 bilhões de jovens vivendo no nosso planeta hoje, esse é o maior número de jovens na história do nosso planeta. 1,8 bilhão de jovens aumenta o desafio e também levanta a questão das oportunidades e também mostra que há um grande potencial para os jovens contribuírem para o desenvolvimento humano no mundo. Aquele 1,8 bilhão de jovens que temos hoje no planeta tem preocupações compartilhadas e aspirações em comum. Quando eu me juntei às Nações Unidas como o emissário o espécie enviado para a juventude, eu pensei sobre os jovens em todo o mundo, eles compartilham os mesmos diferentes. Vocês pensam diferentemente, vocês não têm as mesmas preocupações dos mais velhos. Até que as Nações Unidas lançou uma coisa chamada uma pesquisa mundial, global, sobre a juventude e todos os cidadãos do mundo para votar pela internet sobre as suas prioridades de todos os países do mundo. E foi um sucesso tão massivo essa pesquisa global, com mais de 60% dos respondentes eram jovens. E adivinha o quê? O que os jovens responderam? Todos os jovens responderam, colocaram a educação como ponto número 1 de preocupação. Colocaram saúde como ponto número 2, oportunidades decentes como número 3. E mais importante, governos responsáveis era a quarta a opção mais importante. Isso é uma pesquisa global. É assim que são aspirações compartilhadas, mas a situação é bem diferente. Bem, a nossa relação, como o progresso que nós fizemos até agora para atingir essas metas últimas é muito diferente, mas é muito importante vocês lembrarem que a aspiração máxima, as metas máximas e as demandas máximas da juventude hoje são muito parecidas em todo o mundo. E esse foi um exercício muito interessante para permitir que a gente consiga ver essa preocupação crescente entre os jovens. Deixa eu começar a falar, em primeiro lugar, sobre educação. Com as metas de desenvolvimento do milênio, nós começamos a falar sobre acesso à educação primária. Como nós sabemos, à medida que a gente vai para frente, que acesso à educação primária é extremamente importante, com 57 milhões. À medida que nós movemos agora para a Agenda de Desenvolvimento do século XXI, que eu vou falar daqui a pouco, à medida que nós vamos para uma nova era de uma agenda de desenvolvimento e pensando coletivamente como é que nós podemos sair de acesso para a educação primária como meta para acessar a educação de qualidade, não apenas a nível primário, mas também a nível do pós-elementar, porque um jovem estudante pode ficar na sala de aula e não aprender nada. Nós temos que discutir e pensar como é que nós podemos melhorar a qualidade do ensino e como é que nós podemos pensar no pós-ensino elementar para todos os cidadãos. A agenda para o desenvolvimento pós-século XXI, quem é que sabe sobre as metas de desenvolvimento do milênio e pós-metas de desenvolvimento do milênio? Conhecimento sobre isso. Então você tem um terceiro exercício que é o dever de casa para vocês. Google, por favor, vão para o Google e descubram o que quer dizer as metas de desenvolvimento do milênio e por que é importante. É muito importante que a gente vote, certo? Vocês votam no seu estado nacional, se vocês têm um sistema de votação, você está numa idade que permita você votar. É muito importante que vocês votem, participem, que você escolha seus representantes do seu governo, certo? Vocês não apenas são cidadãos de um país, vocês também são cidadãos globais. À medida que vocês votam no seu país para escolher o seu governo, vocês também deveriam participar do esforço global para desenvolver o mundo para que a gente quer para os próximos 20 anos. A agenda pós-desenvolvimento do milênio é colocar junto quais são as prioridades que nós queremos no mundo e como conseguiremos. Vocês deveriam votar e decidir quais são as prioridades para a juventude, porque essa é a maneira de irmos para frente, para agir, para se tornar um cidadão global ativo. É apenas como cidadão global ativo, e isso é muito importante, porque muitos dos desafios que nós enfrentamos hoje, mudança climática e outras questões, são globais em sua natureza e exigem um tratamento e respostas a nível global. E vocês deveriam se envolver e vocês deveriam ser um agente dessa mudança. Portanto, com a agenda pós século XXI e falando sobre educação de qualidade e educação acima do nível primário, o que mais que nós temos? As oportunidades decentes e a saúde. Falando em termos globais,
existe uma crise estrutural de desemprego entre a juventude. Nós temos essa crise de desemprego na juventude hoje. 73 estão desempregados. Nos próximos 15 anos, nós precisamos de mais 420 milhões de empregos serem criados para os jovens que estão virando, para vocês. Vocês estão pensando sobre o futuro de vocês e sobre se vocês vão ter emprego? Vocês estão preocupados com isso? Vocês estão preocupados com o futuro no trabalho de vocês? Bem, está na hora de vocês começarem a se preocuparem sobre o futuro do seu trabalho. Não é uma coisa fácil de ser resolvido. O mercado de trabalho está em mudança constante. O sistema educacional que nós temos nem sempre contribui para as habilidades que você precisa para ser aceita no mercado de trabalho. É um grande desafio, é uma grande transição e é uma grande preocupação das Nações Unidas. Nós falamos com os Estados-membros que nós precisamos de uma parceria global de todos os Estados-membros, a sociedade civil, todo mundo a bordo para responder a crimes. Ou pensar de 73 milhões de jovens desempregados. Mas deixa eu contar a vocês uma história de um homem de 24 anos de idade, o nome dele é Anas, e ele me contou a sua história, esse rapaz de 24 anos, e ele me descreveu a crise de desemprego na juventude em perspectiva. Ele falou: eu tenho 24 anos de idade, eu já terminei meu mestrado, eu tenho mestrado, o título de mestre em administração de empresas, eu sou uma pessoa comum, mas eu não consigo encontrar emprego, eu estou desempregado já há um ano, mesmo ter completado o mestrado. Ele sai todo dia, ele se veste, se arruma, ele acorda bem cedo, ele gosta de madrugar, e ele sai, e ele me diz, todo dia de manhã, eu me lembro que eu não tenho um lugar para ir, eu não tenho um emprego, eu tenho as habilidades, eu tenho a educação apropriada, eu tenho... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O desafio que nós enfrentamos hoje é um grande desafio diante de nós, e todos nós deveríamos perceber que nós temos que responder a esse problema. Nós não podemos perder essa geração. Essa é a maior geração de jovens da história do planeta, que não pode ser desperdiçada. Nós temos que investir nessa juventude. Como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, nós precisamos da parceria global para o emprego, mas também precisamos de um sistema educacional que não está apenas formando jovens. Nós precisamos de pessoas que inovam no trabalho, para inventar novos empregos. O futuro aqui não é apenas para aqueles que buscam um emprego formal, mas para empreendedores, para inovadores. Não há juventude sem assumir riscos. Vocês precisam assumir riscos. Se vocês abrir seu negócio, abrir seu empreendimento, começar seu empreendimento, então a questão não é emprego, com seu currículo vitae, isso é importante, mas igualmente importante é o espírito empreendedor, inovador. Vocês têm responsabilidade de ir nessa direção. E os Estados-membros das Nações Unidas têm essa responsabilidade de facilitar essa transição. Pense um pouco sobre isso. Vocês precisam ter acesso a crédito, a empréstimos e serviços de assistência técnica para abrir seu negócio. E nós estamos trabalhando nas Nações Unidas e nas agências especializadas que nós estamos atendendo essa demanda e para enfrentar todas essas questões. A terceira questão é boa governança. Eu imprimi esse artigo aqui para do ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, um artigo publicado no New York, a mensagem da juventude brasileira falando sobre os últimos protestos de rua. Há meses eu tenho falado como é que nós devemos pensar que a democracia hoje está em mudança. A democracia não é mais votar simplesmente a cada 4 anos. Nós estamos vendo jovens desfrutam de crescimento econômico em alguns países. Existe algum progresso. O Brasil fez um progresso significativo nos últimos anos, se tornando um país muito ativo no cenário internacional também. Muitos países viram o deslocamento e as mudanças dos jovens agora. Quando vozes globais em todo o mundo estão exigindo governos responsáveis, o que eles querem dizer com essa demanda? Querem dizer que votar nas eleições, vocês o que o ex-presidente Lula disse sobre isso. A democracia não é um compromisso ao silêncio, com o silêncio. Uma sociedade democrática sempre é dinâmica, está sempre debatendo e definindo suas prioridades e desafios
constantemente desenhando novas realizações. Apenas através da democracia é que um índio pode ser eleito presidente da Bolívia e um afro-americano pudesse ser eleito presidente dos Estados Unidos e eu no Brasil como operário. Apenas na democracia, no Brasil, é que um operário e uma mulher puderam ser eleitos presidentes do Brasil. As pessoas simplesmente não querem votar a cada 4 anos. As pessoas querem ter interação diária com os governos, tanto a nível governo local, estadual, federal, e tomar parte na definição das políticas públicas. E esse é o futuro da democracia. O futuro da democracia é exatamente como é que vocês interagem com os governos hoje. Quantos de vocês interagem? Vamos lá. Quantos de vocês? Twitter. Quantos de vocês estão tweetando? Vocês são ativos no Twitter e na internet e no Facebook? Quantas respostas vocês escrevem? Numa base do dia a dia, vocês se interagem em questões e discutem políticas em debate público, debates. O que nós estamos percebendo agora é que todos nós temos que estar envolvidos na governança também. Nós precisamos envolver no dia a dia, com todas as questões que está ligada a nossa difícil para os governos. Para um funcionário público, não é um trabalho fácil agora do governo. Nunca foi fácil ser governo também. Temos que pensar nisso. Isso está se tornando cada vez mais difícil, porque nós precisamos um novo modelo de governo, de governanças, que respeite as redes sociais e toda a energia que vem dos jovens para moldar as políticas públicas e realmente dar uma contribuição significativa. Apenas através disso que nós seremos capazes de assegurar um futuro melhor para todos. Essas que são algumas das prioridades que eu queria compartilhar com vocês. Falando sobre emprego, educação, governança responsável e a necessidade de engajar e trabalhar muito de perto com jovens. Nós sabemos que existem questões na América Latina e no Brasil que faz crime, e isso é de grande preocupação. Vocês viram que na nossa pesquisa mundial nós vimos que jovens na América Latina têm pedido proteção contra o crime organizado, contra a violência a eles, e acesso à água limpa e saneamento básico. Eu estou citando novamente da minha pesquisa mundial, que está ligada à agenda após a agenda de desenvolvimento do século XXI. Bem, o Rio de Janeiro é o Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável e para as metas de desenvolvimento sustentável. Vocês são os anfitriões da JMJ e eu peço a vocês a pensarem como é que vocês podem desempenhar um papel nisso tudo, como líderes, como pessoas comprometidas a esses princípios. Como é que vocês podem vir com um movimento global que pode dar apoio a esses valores? Eu tenho certeza que nós podemos transformar. Nós vamos precisar de 3 planetas Terra e não um para acomodar todo esse consumo. O nosso planeta não é sustentável hoje e apenas através da priorização dessas questões é que nós poderemos ir para frente. Eu também deveria falar com vocês sobre a cultura da paz e o papel dos jovens para a promoção da cultura da paz. Eu acredito que o engajamento dos jovens e essa busca pela cultura e paz é de particular importância para o mundo que nós vivemos hoje. E em termos mais amplos, a paz não é apenas missões de manutenção da paz da ONU. Não, paz quer dizer cultura também. E a cultura, e a crença na cultura, e a cultura precisa de gente que promova a própria cultura. Os jovens, como força motriz para essa cultura. Vocês são pessoas que são os campeões da cultura da paz. Nas Nações Unidas, nós temos trabalhado duramente para garantir que nós tenhamos apoiado mais tolerância entre as nações. E é por isso que as Nações Unidas e a sua Aliança para a Civilização, que é uma iniciativa que tenta melhorar a compreensão e colaboração estados, povos de diferentes culturas dentre o Oriente e o Ocidente. A Aliança das Civilizações da ONU promove valores básicos para garantir que todos nós entendamos. Tudo gira em torno da justiça, dignidade e compaixão.
Esses valores deveriam ser promovidos. E o trabalho das Nações Unidas e o compromisso do secretário de mais diálogo intercultural, intercivilizatório, para tornar nosso trabalho mais estável e seguro. Eu vejo jovens como eu vejo, não como a causa do problema, mas como a resolução do problema, que nós podemos conseguir responder a esses conflitos e promover mais tolerância e coexistência. O trabalho de vocês, através da religião e nas Nações Unidas, nós compartilhamos valores e esses princípios em comum. Vocês têm interesse pela paz e pela dignidade humana. E eu, como o enviado especial da ONU para a Juventude, eu sou mensageiro da ONU para os jovens e para ser a voz, ouvir a voz da juventude do mundo nas Nações Unidas, nossos valores. Nós temos de nos tornar os mensageiros desses valores. É isso que nós precisamos agora de fazer e é o que urgentemente temos que trabalhar em conjunto para trabalhar com as Nações Unidas, trabalhar com a Igreja Católica para garantir que todos nós podemos ir para frente com a mesma agenda. Nós promovemos a paz, a dignidade humana e nós enfrentamos todas as questões que existem hoje no nosso trabalho. Nós enfrentamos a questão da juventude marginalizada que está sofrendo. Nós também enfrentamos a questão de grupos que foram negligenciados no processo de desenvolvimento. Gente que são portadores de necessidades especiais, povos indígenas, nós temos que trabalhar com todos esses. A questão da juventude marginalizada é de grande preocupação da ONU e nós estamos trabalhando duramente para resolver essa questão apenas através de uma parceria global, se desejamos. Eu peço a vocês sempre serem verdadeiros aos seus valores e se juntarem às forças das Nações Unidas para que nós podemos levar essa agenda para frente. Mais uma vez, eu dou as boas-vindas a essa reunião e eu desejo a vocês sucesso na sua jornada dessa semana para fazerem mais amigos através de diferentes nacionalidades, culturas, gênero e a todos os países do mundo que fazem parte dessa jornada. Eu acho que uma reunião tão especial como essa é muito especial para todos vocês. Pode ser uma experiência única para vocês discutirem, mas também para fazerem avanços. Vocês podem fazer amigos que compartilham o mesmo compromisso e preocupação que vocês têm e levem a nossa crença para a ação. Vocês têm que agir, que esses compromissos sejam tornados na prática. Vocês hoje é que nós estamos com vocês nessa luta pela dignidade humana e pela promoção dos valores de igualdade entre todos os cidadãos globais do nosso planeta. Então, muito obrigado pela sua atenção e aguardo o debate, ouvir meus colegas do painel brilhantes que estão aqui, que vão compartilhar outras ideias do nosso painel e depois eu aguardo muito as suas perguntas e comentários. Muito obrigado a vocês. Well, thank you, Ahmad. Thank you very much. Obrigado, Ahmad. Eu gostaria agora de passar a palavra para cada um dos membros do nosso painel, um de cada país. Nós temos aqui as Américas, dividimos os continentes, o continente bem que vocês se apresentem, falem um pouco sobre vocês mesmos, o que fazem em suas vidas e como atuam, para que possamos conhecê-los melhor. Vamos começar na ordem que eu recebi aqui, a África. Começamos com Eric. A África é onde tudo começou, então vamos começar com a África, certo? Good morning. Can you all hear me? Bom dia, estão todos me ouvindo? Eu sou da África do Sul, tenho 21 anos de idade, estou no 2º ano. Estamos aqui conversando sobre a paz, especialmente a paz entre os jovens. Na minha opinião, temos 3 coisas principais para considerar. Se considerarmos aí a JMJ, a paz no mundo, nós consideramos fé, esperança e amor.
fé nos uniu aqui todos hoje. Somos todos católicos reunidos, mas não significa que sejamos iguais. Somos cada um de um país diferente, cada um temos nossas visões, nossas opiniões. E com essas diferenças, poderia haver uma certa inquietude entre nós aqui, mas nós unir e superar as diferenças, mesmo falando idiomas diferentes e sendo diferentes entre nós, poderemos nos unir como uma juventude, um grupo de jovens que poderá promover a paz no mundo e que também conseguirá se reunir e fazer as coisas juntos e não sermos... Sim, isso. Nos reunirmos. E o amor? Eu acho que o amor é uma das palavras mais fortes que nós podemos usar. Sem amor não haveria amizade. Eu acho que, embora sejamos todos diferentes e estejamos aqui com as nozes diversas, poderemos criar laços de amizade que poderão durar ou uma vida inteira ou apenas esses poucos dias. Mas apenas essa oportunidade de entendermos, compreendermos as pessoas de diferentes países, poderemos ver como as pessoas podem se conectar e produzir igualdade entre pessoas diferentes de países diferentes. Muito bem, obrigado. Próximo na lista é Madeleine Joby, da Oceania. Acho que Madeleine foi a que fez a viagem mais longa. Gostaria de lembrar também que o público deve encaminhar perguntas para serem discutidas depois aqui por todos. Então, se tiverem ideias, não esqueçam de ir escrevendo suas perguntas, que serão encaminhadas à mesa. Madeleine, então, fale um pouco sobre você, sobre o que você acha dessa nossa discussão de hoje e também qual é a sua visão a respeito desses grandes desafios que temos à frente, como conversou conosco o Ahmed. Obrigada. Eu sou Madeleine, eu tenho 21 anos de idade também. Eu sou de Melbourne, na Austrália. 2 dias de viagem e eu perdi minha bagagem por 3 dias. Mas temos paciência e alegria para superar tudo. Eu estudo teologia, estou no 2º ano da faculdade de teologia e também sou gerente de um supermercado. Então, eu entendo muito essa questão de oportunidades. A minha cidade foi considerada, classificada como a cidade mais difícil de se conseguir um emprego na Austrália. Então, eu penso muito nessas questões. Uma das coisas mais difíceis que devemos nos lembrar, às vezes, é que nós vemos muito números, mas os números são pessoas. Nós vemos muita pessoa com uma família que precisa de um emprego, que precisa de bom atendimento em saúde. Na Austrália, atualmente, há muita discussão sobre os refugiados que vêm do Sudeste Asiático de barco. E nós temos essa questão de não aceitarmos. O país não quer aceitar esses imigrantes ilegais. E eu acho muito difícil entender isso, porque eu acho que toda pessoa merece dignidade e respeito. Eu daria asilo a essas pessoas. Se eles não têm segurança no seu país, eles precisam de um lugar para ficar. E a Austrália só recebe um número muito restrito de refugiados. É uma questão
uma discussão muito calorosa. Na Austrália tem um nível de vida muito baixo, muito ruim. É uma grande discussão, um grande problema que a Oceania enfrenta hoje. E também a questão do tratamento dado aos povos nativos na Austrália. Tem uma diferença muito grande de expectativa de vida entre os australianos nativos e o resto de nós. Portanto, é um problema muito grande que precisa ser endereçado. Eu não fiz muitas pesquisas porque eu descobri apenas na véspera de vir que eu tinha sido escolhida para falar aqui. Então, é só isso. Obrigada. Obrigada, Madeleine. Na minha lista agora ouviremos Ravi. Ravi é o nome. Mas eu acho que ele tem uma história para nos contar sobre isso. A Ásia é uma das áreas do mundo em que a população jovem é maior. 1 bilhão e 800 milhões de jovens no mundo, a maioria deles concentrada na África e na Ásia. Portanto, vamos ouvir o Ravi, que vai nos contar essa história dele vir do Japão ou da Jamaica. Como é isso? Bom dia. Meu nome é Ravi, cano de nascença. Eu vivi na Jamaica por 21 anos da minha vida. E nos outros anos eu, enfim, me mudei muito e acabei no Japão, onde vivo hoje. Eu sou professor de inglês, faço isso há já uma década quase. E o meu trabalho me levou ao Japão, onde dou aulas de inglês para crianças pequenas. É muito fácil comparar os lugares quando a gente viaja muito. E uma das coisas que eu me dei conta é que na Jamaica, como nosso amigo já mencionou, em outras partes, preparados que encontram muita dificuldade para sobreviver, para viver sem empregos. É uma das coisas mais difíceis hoje de não se ter. Não é? Todos precisamos sustentar a nós próprios, a nossa família. E na Jamaica, o índice de desemprego é muito alto e temos muitos jovens saindo do país sem qualquer intenção de voltar. Uma boa quantidade desses jovens foram para o Japão, onde as suas habilidades são necessárias, como professores de inglês. E com relação à idade mais antiga do mundo, a nação japonesa tem uma grande, enorme quantidade de pessoas idosas. E todos têm muito medo, é claro. Todos estão insistindo para que os jovens casais tenham filhos. Eles têm essa preocupação de que se a população não aumentar até o ano 2030, talvez eles deixem de existir. É uma grande preocupação. Portanto, nós temos tantos jovens no mundo e existe esse país que tem essa lacuna enorme entre os mais idosos e os jovens. E não tem nenhuma intenção de voltar ao seu país, e nem mesmo à região do Caribe. Neste caso, nós somos o futuro. Nós, jovens, somos o futuro desse nosso mundo. Nós temos uma responsabilidade imensa. E essa responsabilidade nos força a limites que talvez
nós nunca pensamos que chegaríamos. Então, para lidar com isso, eu agora vou passar a falar na nossa base comum aqui, a Jornada Mundial da Juventude. Ela foi criada pelo Papa João Paulo II, porque ele via a juventude como o futuro da igreja. Fossem ensinados a se relacionar entre si. Esse foi um sonho de João Paulo II, reunir jovens do mundo inteiro, de diferentes culturas, em um único lugar. Ele foi além do catolicismo. Ele deu um exemplo que hoje nós estamos continuando, não nós sozinhos, mas outras organizações também. E através desse intercâmbio cultural, não apenas esses eventos, mas também por ideias. Nós temos convenções, muitas conferências de jovens pelo mundo inteiro, para que possamos forçar muito essa tolerância. E se não podemos amar, não poderemos nos abrir, conversar, dialogar. Temos que abraçar o amor. O amor é o primeiro passo para isso. É uma base comum, é um idioma comum. Nós usamos diferentes idiomas para nos comunicar, mas o amor é um idioma comum que existe em todos os lugares. E isso precisa começar conosco. Nós somos os agentes da paz. Nós temos a controle do nosso destino. Se não pudermos mudar, se não pudermos ter a paz, o que vai acontecer com o mundo se nós mesmos não começarmos isso? Tudo começa conosco, com cada indivíduo. Obrigado, Ravi. Vamos passar a palavra a Cassandra, da França. Então, passamos para a Europa. Bom dia a todos. Obrigada a todos pelas apresentações. Armad também. Eu sou Cassandra, sou da França, tenho 22 anos. Eu cheguei ao Brasil há 3 meses para participar na organização da JMJ. Eu estou estudando administração e vou continuar meus estudos no Brasil a partir do próximo ano. Espero passar logo para o mestrado. Já fiz estágios em empreendedorismo social e é justamente essa uma das mensagens que eu trouxe hoje. Mas todos somos pessoas dinâmicas, cheias de energia, e nós temos a esperança de um mundo em que possamos melhorar as coisas. E o que eu aprendi no empreendedorismo social é que nós vivemos num mundo e nós aceitamos isso. E nós, com a nossa criatividade, com inovação, com energia, poderemos fazer as coisas avançar. Não em escala mundial, como seria o nosso sonho, mas esperando que a nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas na escola, os cidadãos da nossa cidade consigam também. Eu já conheci pessoas de 16 anos de idade que transformaram a vida dos outros, simplesmente dando aulas de música em bairros que não têm cara e porque não tem isso oferecido a eles. Portanto, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que eu acredito que os jovens são muito dinâmicos e só têm energia positiva para trazer para o nosso mundo. O que pedimos da geração mais velha é que nos dê espaço para inovarmos, para desenvolvermos projetos. Uma das primeiras chaves da educação cristã é ser criado num ambiente em que você entende que você tem talentos, que você recebe dicas e recursos para aprender a ler, a escrever, a poder se comunicar, e com esses recursos poderemos desenvolver projetos. Eu venho de um país
que poderia encorajar muito mais o empreendedorismo. Eu tive a oportunidade de ir à escola nos Estados Unidos também. E lá as pessoas fazem muitos projetos na sala de aula, tem que falar na frente dos colegas, tem que realizar projetos no bairro, pesquisas, etc. E esse mundo que se abre quando você adquire essas experiências é uma oportunidade que os jovens recebem de fracassar, mas a partir disso aprender com essa experiência e investir as lições aprendidas com energia coisas ao nosso redor. Todos nós estamos envolvidos aqui nesse mundo e nós temos a fé que todos compartilhamos aqui na JMJ, e quando voltarmos, sabemos que tudo não é fácil, que nem todas as portas são abertas, mas sempre há alguma coisinha que podemos fazer. E temos que ter fé nos outros, bem como nos nossos próprios, nas nossas próprias habilidades e talentos. Então, ao voltarem para casa, eu gostaria de encorajá-los a ver o que acontece ao seu redor, no seu bairro, e se dar conta de que a juventude é muito poderosa, ainda mais se tiver uma energia positiva investida. Isso, uma prioridade para isso é a educação, para experiências, para que possamos aprender e mudar o mundo, porque nós conhecemos tão bem esse mundo, todas as novas ferramentas inovadoras, as redes sociais que nós conhecemos tão bem. Tenho certeza que a nossa geração, até os 25 anos, domina muito melhor esses recursos do que a geração mais velha, de 50, 60 anos. E a fé é uma das chaves para o sucesso, ter fé nisso tudo. Uma prova disso é que todos estamos aqui reunidos na Jornada Mundial da Juventude, mesmo falando idiomas diferentes, vemos de países, climas, problemas diferentes, regimes políticos diferentes e tudo mais, mas estamos com essa vontade incrível de alcançar o outro, tentar conversar com o outro, tentar se comunicar. Vemos tantas bandeiras e estamos todos aqui porque compartilhamos valores comuns que podem ser expressos de formas diferentes, mas que estão enraizados numa mesma fé. E todos precisamos levar isso de volta. Estamos aqui de todo o planeta, como Ahmed disse, nós compartilhamos os mesmos valores e temos que mantê-los nessa jornada. Espero que todos vocês concentrem as suas energias em manter esses valores da juventude, sabendo que eles são compartilhados em todo o mundo e que precisam ser promovidos, mesmo que seja de forma diferente em cada país. Mas eu acredito que o mundo é uma rígidas. Hoje em dia, eu, uma cidadã da França, posso me movimentar pelos diferentes países da Europa, posso ir para a Alemanha e outros. Agora, eu não sei se os meus pais tinham isso na juventude deles. Com certeza, eles tinham que planejar uma viagem para o país vizinho, tinham que ter passaportes, tinham que passar pela fronteira, e hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia nós podemos estudar em escolas no mundo inteiro. Portanto, sim, todos compartilhamos os mesmos valores. Talvez expressamos com alguma diferença, mas sabemos que são os mesmos e temos que contribuir com energia positiva para as transformações. Não haverá, é claro, uma única solução mágica. Essa solução mágica Obrigado, Cassandra. Agora, Peter. Peter é da América do Norte. América do Norte. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Eu sou Peter Cahill. Eu sou cidadão dos Estados Unidos da América e também do Canadá.
E eu estou muito honrado de estar aqui representando o continente da América do Norte. E eu espero representar bem esse continente tão maravilhoso e tão diversificado que nós temos. Na nossa opinião, os maiores desafios que a América do Norte enfrenta são sociais e culturais, dependendo do país e climas diferentes, mas todos eles podem ser tratados pela juventude com a disposição de ter um estilo de vida diferente, de buscar um sucesso diferente. Os Estados Unidos têm uma taxa de homicídio muito alta na área urbana e no Canadá a violência contra a mulher também é astronomicamente muito alta. E na Mesoamérica, no México, Honduras, nós temos uma guerra contra drogas. Eu acho que tudo isso está ligado a um conceito de consumo do ser humano, onde nós não temos muito que lutar, a não ser por padrões de vida muito superficiais de consumo que nós recebemos da sociedade. Portanto, eu gostaria de aproveitar esse momento, dessa oportunidade, para o arcebispo de Quebec, na província de Quebec, tem que encontrar no seu coração o fogo do amor, o arcebispo de Quebec, ambos com o fogo do amor, com toda a federação e justamente com o resto do mundo. E eu acho que dessa maneira apenas, se nós formos capazes de buscar por algo além de um sucesso superficial e buscar por oportunidades, por empreendedorismo social, por empresas sociais e novas maneiras de construir uma sociedade mais justa e fraterna, é só aí que nós seremos capazes verdadeiramente de enfrentar as questões que afetam não apenas a América do Norte, que eu estou honrado em representar aqui, mas também todos os continentes. Agora vou dar Thiago e estamos aqui recebendo muitas perguntas, então vamos depois começar a repassar. Vou começar, depois do Thiago também, a ler algumas perguntas. Espero que teremos tempo de responder a todas, mas estão se acumulando, mas vamos fazer o possível. Thiago, por favor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, podem tirar aí o fone do ouvido que eu vou falar em português. Então, na verdade, eu ia focar num desafio que a juventude tem hoje. São os mesmos desafios que talvez os nossos pais tiveram, de talvez tentar mudar o mundo. Nós vivemos um mundo, assim, você vê pessoas sendo escravizadas hoje, sendo colocadas em condições subhumanas, recebendo $1 por dia, ou menos até, por causa de valores econômicos, simplesmente focando na maximização de lucros. Empresas escravizando pessoas, praticamente. Então, como o Ahmad disse agora há pouco, só nós, juventude, temos uma visão diferente, sem os vícios do passado, para poder mudar alguma coisa. Como ele vinha falando também, nós estamos conectados o dia todo através das redes sociais, Facebook, Twitter e tudo mais. Eles também, ao mesmo tempo, podem ser meios de mudança, porque você compartilha ideias, conceitos, você pode compartilhar muitas coisas. E a Jornada Mundial da Juventude, além disso, ela não deixa de ser um ponto de encontro, é o maior encontro mundial de jovens. Nós vemos aqui, posso olhar na plateia, além dos que estão na mesa, nós vemos pessoas do Brasil, da América Latina em geral, da Europa, da África. Só a Jornada Mundial da Juventude tem esse poder, como um encontro a semana toda. Quando João Paulo II, lá em 1986, ele criou esse encontro e desejava, obviamente, compartilhar a fé para que o jovem chegasse aqui ao Rio de Janeiro, chegasse à cidade, no caso, para compartilhar esses valores, mas também para fazer amigos, compartilhar ideias, sugestões. A Igreja Católica, como uma instituição, e esse diálogo que nós temos que praticar mais.
quando ele criou esse encontro lá em 1986, em Roma, a intenção dele também era essa, a juventude ficar mais próxima da própria juventude. Então, nós temos que colocar isso em prática. E outra pessoa que também não foi citada aqui, mas eu tenho certeza que ele também tem muito a ver com os valores que nós tentamos buscar hoje em dia como desafios da juventude. Agora, em agosto, vai fazer 10 anos da sua morte, o comissário para os direitos humanos das Nações Unidas, o senhor Sérgio Vieira de Mello, que foi um grande ídolo meu, acredito, de boa parte de todos vocês. Ele perdeu sua vida no Iraque, simplesmente tentando estabelecer a paz, levar as pessoas, os seus direitos foi muito importante, assim como João Paulo II, o qual nós deveríamos seguir. Eu creio que nós deveríamos talvez colocar em prática, alguém sabe aqui qual é o lema da Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013? Exatamente, de ir e fazer discípulos por todas as nações, não somente através da fé, mas também da paz, da amizade, da tolerância, da fraternidade entre os povos. Essa mensagem que eu acho que, a partir do dia 28, quando vocês voltarem para suas casas, para os seus países, nós deveríamos colocar em prática tudo isso que nós estamos vivendo essa semana, para fazer cada vez mais discípulos da paz e da esperança. Muito obrigado. Well, Souta, intervenção e seus comentários muito interessantes. Nós temos muitas perguntas agora. Eu estou tentando juntá-las por grupo, agrupá-las por assuntos. E algumas são parecidas. Todas as perguntas estão dirigidas a Ahmad. Mas também queremos que os outros membros do painel também participem. Nossos jovens de todas as partes do mundo. Bem, nós temos... Deixa eu começar a ler a primeira pergunta que o Ahmad se referiu, que estão ligadas à mesma questão. Primeiro, há uma colega do México, paz também quer dizer justiça. Se nós olharmos em torno do mundo, nós podemos ver que jovens são aqueles que estão lutando pelos direitos humanos e pela dignidade, tal como a Primavera Árabe, o movimento M15 na Espanha, e os que lutam por melhor educação, Josué 132, é uma luta no México, e mais recentemente aqui protestos no Brasil. Tudo isso não são movimentos institucionais, mas são meios mais efetivos de se manifestar. Como é que a ONU está aberta para esses grupos jovens em todo o mundo? E, menos conectado com isso, Valentina de Santiago lembrou dos estudantes no Chile, também estão protestando por melhor educação e educação de qualidade. Como é que nós podemos atingir essa meta? Ter melhor educação se a juventude não está sendo educada se não há uma educação pública de qualidade. Portanto, como é que podemos chegar lá? Pergunta sobre a ONU. Como é que nós podemos falar da construção da paz quando a ONU quer uma organização criada fruto da Segunda Guerra Mundial, onde alguns países têm mais poder do que outros países, por causa do resultado da Segunda Guerra? São mais ou menos essas as questões. O primeiro bloco de perguntas
os jovens protestando, o que a ONU está fazendo sobre esses protestos, ou pode fazer? Vamos começar com essa. E depois, eu vou começar com essa, depois nós podemos compartilhar. Eu quero agradecer com relação aos direitos humanos e como é que a ONU pode ajudar e a proteger as organizações da juventude. Em primeiro lugar, é mais importante, trabalhando com e pelos jovens. Isso é um mandato, não é apenas trabalhando para os jovens, mas trabalhando com os jovens. E atualmente a ONU está querendo abrir mais pontos para a participação dos jovens na ONU, inclusive tendo um conselho consultivo de jovens, tendo fóruns regionais, permitindo que os jovens em todas as 5 regiões da ONU possam participar no sistema das Nações Unidas. E também nós vamos anunciar um painel de juventude para aconselhar a ONU, os jovens virem trabalhar conosco. E indo para Genebra, eu vou ficar os próximos 3 dias em Genebra discutindo a questão dos direitos dos jovens e que mecanismos que nós temos hoje em prática para garantir que a proteção dos jovens exista. Essa é uma prioridade para mim também, e eu vou passar algum tempo com nossos especialistas em direitos humanos em Genebra para discutir a questão da proteção dos direitos dos jovens. A proteção dos direitos é uma das principais prioridades do secretário-geral Ban Ki-moon da ONU. Ele reconhece que a cidadania da juventude e proteção de direitos é uma prioridade. E com isso nós estamos tentando descobrir quais são as melhores maneiras, quais são os melhores instrumentos que nós podemos colocar em prática para apoiar os direitos dos jovens. E todas as opções são consideradas. Nós esperamos que sejamos capazes de responder a essa questão. Enquanto isso, nós temos que lembrar que os direitos humanos é o instrumento que basicamente define o escopo e o mandato das Nações Unidas na promoção dos direitos humanos. E com isso eu diria que é suficiente. Eu diria que a Declaração da Universal dos Direitos Humanos, o que é fantástico é que ela dá direito a todo mundo. Mas o desafio é que nem todo mundo pode desfrutar desse direito, e essa lacuna deveria ser preenchida. Nós reconhecemos que existe essa lacuna. É algo que preocupa a ONU. Entretanto, nós temos que proteger esses valores. Portanto, eu acho que o seu compromisso a dar apoio a uma cultura de direitos humanos é muito importante, uma cultura da democracia é muito importante, a cultura da paz é muito importante. Os instrumentos são bons e sempre vamos poder dizer, quando você olha para áreas complexas, paz, a ter resoluções do Conselho de Segurança da ONU, mas manutenção de paz exige também um esforço moral e coletivo de todo mundo. Manutenção de paz é um processo mais complexo do que só manutenção de paz, mas levantar a paz, é trazer mais pessoas a se comprometerem com o trabalho da ONU, e eu acho que isso é muito crítico para o futuro da ONU. Falando sobre a questão da educação e como é que a educação pode contribuir. Em primeiro lugar, é mais importante, a educação é um direito para todo mundo e deveria ser dada por todos. Quando nós vimos aos 57 milhões de crianças que estão fora da escola hoje, isso é um número impressionante. Grupos de jovens, mulheres marginalizadas, etc. também. Eu, como juventude, para o mercado de trabalho. E deixe, então, ser franco com vocês aqui. O nosso mundo mudou dramaticamente. Se você acha que você vai conseguir ter um diploma universitário que vai lhe permitir trabalhar naquele área que você trabalhou, que você estudou durante 40 anos, não, isso não existe mais. Existe agora que os analfabetos no século XXI serão aqueles que não conseguem aprender e reaprender novamente. Esses são os novos analfabetos, porque com as mudanças no mercado de trabalho, sempre se exige de você um aprendizado constante e aprender novas habilidades e você será desafiado da maneira como você aprendeu a fazer as coisas, porque tudo está em mudança. Nós vimos o que aconteceu, então isso exige um sistema educacional que nos ajude a pensar criticamente, mas eu quero dizer que nós precisamos de um sistema educacional que nos ajude também a
como pensar, não o que pensar, mas como pensar, porque você precisa ter um direito de pensar, de ser progressista, ser aberto a novas ideias, novos métodos, fazer coisas mais para apenas modelos fixos, e eu acho que esse é um dos desafios que nós enfrentamos. Sobre a ONU e a sua estrutura e o Conselho de Segurança da ONU de 5 potências, eu acho que desde a Segunda Guerra, desde o estabelecimento da Segunda Guerra da ONU, nós temos sido a era com mais paz na história da humanidade. Há uma realização muito boa da ONU nesse sentido, porque nós vivemos uma era de paz muito grande que nunca tivemos no passado. Mas isso não quer dizer que nem sempre funciona o sistema da ONU. Existem sempre desafios. Fracasso em proteger minorias e nós achamos que nós aprendemos lições nas últimas 6 décadas que a ONU aprendeu e é muito importante para ir para frente. E também a questão da reforma da ONU é uma questão que provavelmente vocês sabem tem sido debatida há muito tempo, inclusive de mudança de estrutura e procedimentos da ONU. Essa é a decisão de como levar as Nações Unidas a se tornar a organização do século XXI, mas não apenas do século XX, mas transformá-la. Essa é uma evolução necessária para transformar a ONU na organização do século XXI. E todos estão conscientes disso. Obrigado. Muito obrigado, Ahmad. Nós temos outros blocos de perguntas que eu estou tentando organizar aqui também. Temos uma pergunta geral. O que a missão da juventude na ONU está fazendo e nessa viagem à América Latina, mas não só nesta viagem, mas em termos gerais, como é que é a influência da sua organização dentro da ONU? E alguém pergunta também sobre a possibilidade de criar uma espécie de uma espécie de um governo da juventude internacional. E eu sei como se está trabalhando na criação do Fórum Permanente da Juventude na ONU. Você poderia falar um pouco sobre isso? E depois, alguns grupos de perguntas, um bloco de perguntas. Que tipo de cooperação concreta podemos imaginar hoje e a ONU? Qual é o papel da igreja, o possível papel da igreja com relação do trabalho da ONU? O que a ONU está pensando sobre a importância do papel da Igreja Católica e das igrejas e religiões no mundo? Política e religião podem coexistir. Bem, também temos outras perguntas e 2 questões que eu sei que são delicadas na Igreja Católica. Temos várias perguntas sobre aborto. Qual é a posição da ONU sobre o aborto? Alguns de vocês perguntaram por que a ONU está promovendo o aborto, o que não é exatamente verdade, mas eu vou deixar o Ahmad responder a essa pergunta. E também, qual é a posição da ONU com relação a casamento entre o mesmo sexo? Se o casamento entre o mesmo sexo poderia ser uma espécie de uma solução para diminuir o tipo de violência e discriminação que os gays sofrem, que as pessoas gays sofrem nas suas vidas no dia a dia. Já trabalhou antes, trabalhando no fundo da população, da ONU para a população, para os povos. É uma agência de ajuda da ONU especializada trabalhando com saúde da mulher, entre outras coisas. Ahmad tem a palavra. Bem, novamente, eu vou falar sobre essa transição. Bem, o meu trabalho, nessa visita, essa é a minha primeira visita à América Latina, e
Eu vim aqui para esse encontro da juventude, então eu estou conhecendo alguns trabalhos, alguns colegas que trabalham aqui. Eu quero trabalhar mais fortemente, mais estrategicamente com o governo brasileiro e com as organizações de juventude e a comunidade jovem no Brasil para, no passado, nós tínhamos uma agenda global. Hoje, informando a vocês que a ONU está com vocês nesse dia muito importante, nessa Jornada Mundial da Juventude, para promover o diálogo e paz, valores que compartilhamos. No meu trabalho como secretário da Juventude, eu harmonizo e coordeno o trabalho da ONU em Nova York, na sede, nesse assunto da juventude. Eu também promovo múltiplas partes interessadas na área de desenvolvimento. Nós precisamos de mais doadores, mais instituições acadêmicas, mais agências, mais governos se juntarem nesse torno. E meu mandato é fazer isso, é ser a pessoa que vai fazer a conexão de um movimento da juventude global, e criar as alianças da juventude global e dar apoio às questões da juventude. Um pouco com relação à Igreja Católica, claramente, se juntando as suas forças com a ONU, é muito importante para os antes, a igreja também pode participar, e trazer a paz, e promover a paz e diálogo. Eu acho que a Igreja Católica desempenha um papel muito importante nisso, em trazer a paz e também a promoção da cultura da paz. E com isso, então, eu acho que essa é uma área que nós continuaremos a trabalhar muito de perto com a Igreja Católica. Como eu disse antes, a questão da sustentabilidade, mudança climática, essas questões globais vão exigir o apoio da Igreja Católica também para a promoção de construirmos um consenso global para ter um planeta mais sustentável. Essa é uma questão seríssima, essa é uma questão muito séria. Todos nós precisamos nos juntar para lutar por isso. A questão da mudança climática e sustentabilidade do planeta é de grande preocupação, e a Igreja Católica tem sido trabalho. Com relação ao aborto, casamento entre mesmo sexo, etc., eu não preciso dizer que a posição da ONU é muito clara. Ela é contra qualquer tipo de discriminação baseada em qualquer tipo de coisa. Qualquer grupo minoritário, qualquer grupo marginalizado, qualquer tipo de orientação sexual. Nós defendemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e nós acreditamos que as pessoas têm o direito a escolher. Mas para nós, na ONU, nós vemos que ninguém, apesar de qualquer desculpa, possa ser discriminada por causa da escolha que elas possam fazer. Eu acho que essa é uma posição de princípio da ONU, que veio através de um consenso que fez na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém pode ser discriminado. Essa é a posição da ONU. Nós promovemos a escolha das pessoas, que essa escolha não seja violada. Então, nós não somos a favor, nós não temos preferências da escolha das pessoas. As pessoas é que têm que ter a livre escolha. A segurança internacional, de direitos humanos, desenvolvimento, paz, dignidade humana, isso tudo tem que ser respeitado. E nenhuma desculpa pode ser dada que as pessoas sejam violadas nos seus direitos ou são discriminadas no mercado de trabalho por causa de gênero ou por causa de qualquer escolha que elas possam fazer das suas vidas. Essa é a posição da ONU. No que concerne esse assunto, nós estamos muito preocupados para garantir que as pessoas tomem decisões bem informadas e não acabem numa situação de gravidez indesejada ou algo assim. Por isso que nós focalizamos muito na educação para os adolescentes e como que elas podem evitar. A prevenção, o estágio da prevenção também é um investimento muito grande para a ONU para garantir que nós educamos os jovens e adolescentes para que eles possam fazer decisões informadas, bem informadas, e como fazer isso. Portanto, o que eu vou dizer que essa é a contribuição da ONU e a prevenção e o lado da proteção dos direitos das pessoas. Obrigado, Ahmed. Well, in what language? Well, in Portuguese. We are in Brazil, so. Estamos no Brasil. Vou falar em português. 3 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, foi organizado uma das reuniões periódicas de uma iniciativa das Nações Unidas que se chama ALES, como resposta, pelo menos linguística, àquela ideia de clash of civilization, como dizer,
clash, em português, de... Um conflito, enfrentamento. Ou seja, nós reunimos, as Nações Unidas reúnem periodicamente intelectuais, líderes religiosos, políticos de várias regiões do mundo, de várias fés religiosas, com a ideia de buscar os pontos em comum, os pontos de contato, as coisas, digamos, os pontos sobre os quais há acordo, para promover agendas positivas para o desenvolvimento econômico, social. Digamos, a ONU é uma organização não confessional, naturalmente, é uma organização integrada por 193 países, nas quais todas as religiões existem. Em cada país, enfim, cada pessoa, existem depois países com uma religião de Estado, outros países que são laicos, no sentido que não há uma religião de Estado, e ninguém, quando entramos na ONU, nós funcionários da ONU, ninguém pergunta qual é a religião de qualquer um. Temos realmente, imagino que na ONU, funcionários com todas as possíveis fés religiosas que existem no mundo. Temos funcionários de 193 países. O que nos une para o bem comum sobre objetivos que são compartilhados. O que, naturalmente, não significa que seja possível sempre estar de acordo sobre quais sejam os objetivos. Há, por exemplo, uma extrema dificuldade da organização em tomar posições até uma coisa que seria, em teoria, básica, sobre a igualdade dos direitos das mulheres. Nós afirmamos, como, enfim, no artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, que todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos, independente do seu gênero, da sua fé religiosa, da sua profissão política, filosófica, quando isso significa direitos práticos. Por exemplo, existem países onde as mulheres não são proibidas por lei de dirigir o carro. Isso é aceitável? Nós, digamos, achamos que não. Todos têm todos têm igualdade de direitos, mas há uma dificuldade na diplomacia de poder avançar, digamos, algo quando você tem que ter um acordo. Então, é uma questão de progresso. Se fazem avanços progressivos, mas a questão é, temos que nos tentar concentrar sobre o que nos une para chegar, aí sim, no fim, a uma, realmente, a igualdade maior possível entre todos. Então, diário é muito positivo, que é aquele de trabalhar numa sociedade que é profundamente religiosa, sociedade brasileira, mas na qual há uma grande tolerância entre as religiões. Enfim, há um espírito ecumênico muito mais forte que em outros países. Então, é um prazer estarmos aqui na Jornada Mundial da Juventude, mas como nós trabalhamos com outros também. Então, é uma questão de buscarmos junto valores que sejam comuns. Mas a ONU não é, naturalmente, uma organização que não é nem católica, nem muçulmana, nem budista, nem qualquer outra fé religiosa. Mas todas as religiões põem o ser humano no centro. E isso é o que, por isso, todas as confissões religiosas oferecem, porque, digamos, pôr o ser humano ao centro do trabalho, que é o que nós tentamos fazer. Agora, então, continuando com as várias das perguntas que, de fato, têm a ver com tudo isso. Exatamente, teve perguntas, várias perguntas sobre questões relacionadas sobre violência. Por exemplo, diz, quando se fala de cultura de paz, when we talk about peace culture, what
concretely can be done? O que pode ser feito de concreto em relação à cultura de paz? Grupos de desarmamento fazem perguntas específicas aqui sobre o Brasil também. No Brasil, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, 2 milhões de negros são marginalizados e são maltratados por traficantes e pela polícia nos últimos anos. Que ações podem ser feitas para resolver isso no Brasil e na América Latina? Bom, sobre o Brasil, eu vou pedir que o Ahmed faça um comentário. Não acho que o Ahmed queira fazer comentário específico sobre o Brasil, mas sim, relativo a isso, o que os jovens podem fazer de concreto para cooperar com as Nações Unidas sobre essa questão do desenvolvimento e da expansão da cultura de paz? Os nossos jovens amigos perguntam o que podemos fazer na prática para cooperar com a ONU, para ser voluntários da ONU, que tipo de colaboração concreta podemos oferecer? Eu posso fazer a pergunta aos nossos panelistas: o que vocês podem fazer para trabalhar com a ONU para promover a cultura de paz? Eu vou falar também, mas eu acho que a cultura de paz que ter intervenções e respostas para a manutenção de paz, que é o que a ONU faz. Mas a ONU é um esforço coletivo feito com outros. Eu acho que cada um de nós tem um papel a desempenhar na promoção da paz. Quando falamos em paz, isso pode ser relativo a zonas de conflito, mas pode ser relativo a locais em que o índice de crimes é muito alto. Eu entendi muito bem a pergunta que foi feita relativa aqui ao Brasil. Em 2010, apenas mais de 20 mil homens brasileiros foram assassinados por causa da violência. Em apenas um ano, 27 mil homens assassinados pela violência. É um número muito baixo que ter visões sobre como lidar com isso, do meu ponto de vista, eu acho que deveríamos promover mais oportunidades para os jovens. Isso ajuda a resolver esse problema. E também parar de ver os jovens como uma ameaça, como bandidos. Precisamos oferecer oportunidades para os jovens. Se nós só oferecermos uma visão negativa do desafio, isso não vai melhorar, não vai transformar nada. Um estudo feito com jovens, especialmente na América Latina, sobre a questão do crime organizado, principalmente, promover desenvolvimento no entendimento de que quantos mais oportunidades oferecermos aos jovens, mais eles poderão ter escolhas, alternativas saudáveis na vida, evitando o caminho do crime e alternativas piores só para conseguir dinheiro. Portanto, eu gostaria de ouvir as ideias aqui dos nossos jovens na mesa também. Eu vou falar em inglês. Eu acho que, especialmente aqui no Brasil, como, enfim, estamos aqui, foi feita uma pergunta sobre o país, o crime no Brasil é apenas um resultado de algo que você já disse antes. É a falta de educação de qualidade no Brasil. Essa é a razão ao mesmo tempo. Porque quando você não está na escola, quando você não tem uma educação de qualidade, você não tem meta, você não tem motivação. E isso é apenas uma consequência.
No Brasil, nós falamos que precisamos construir mais escolas para não termos que construir mais prisões no futuro. Nós estamos nos esforçando, mas eu acho que ainda não é o suficiente com os resultados que vemos hoje, porque, como estávamos falando alguns minutos atrás, a violência não para de aumentar. Portanto, todos se preocupam aqui com isso. E é por isso que devemos nos concentrar na educação, na saúde e nos direitos humanos. Essa é a minha visão. Não sei se alguém com idade aqui no Brasil de ver o desenvolvimento de uma rede chamada Make Sense, Faça Sentido. Ela foi criada na França e motiva jovens a se tornarem empreendedores sociais e a enfrentarem esses desafios. Eu conheci 2 jovens em São Paulo que começaram esse projeto e eles encorajam, trazem voluntários de todo o planeta para dentro das favelas para darem aulas de inglês aos jovens. Portanto, não é uma questão de trabalhar dentro de uma organização. É, como eu já disse antes, concentrar a sua energia para transformar as vidas ao seu redor. Portanto, talvez oferecendo às crianças nas favelas uma outra perspectiva de aprender um idioma que hoje em dia é fundamental para se comunicar com pessoas em todo o mundo. Então, temos essas iniciativas, elas estão sendo feitas e vêm de pessoas que eu conheci, que eram do Rio, que eram de São Paulo e que conhecem, estão a par dos problemas nas suas vizinhanças, nos seus bairros e tiveram essa oportunidade de ter uma boa educação, de conhecer gente do mundo inteiro na universidade e de ter tido essa ideia, começar esses projetos. E é claro que nem todas as favelas recebem o trabalho dessa rede de voluntários que vem do mundo inteiro, mas são pequenas ações que nós começamos a fazer. E esse não é o que tem subúrbios e guetos e áreas sem educação, com muita violência e onde as pessoas do país não querem entrar porque não são áreas seguras. Portanto, conhecer, estar a par desses problemas e procurar soluções que estejam ao nosso alcance. É só uma questão de começar, de dar o primeiro passo. E tudo isso trará melhores oportunidades e vão abrir horizontes para jovens que não teriam outra alternativa, outra chance dessas. Bom, as oportunidades para iniciar a paz em qualquer lugar, como já foi dito antes, começam conosco, individualmente. Nas escolas da Jamaica, há um programa chamado PALS, Amigos, Colegas, e que também significa Peace and Love in Schools. Então, a Jamaica está se tornando um país muito diversificado e é uma questão de ensinar aos jovens sobre diferentes culturas, etc. É só educar crianças e também para que toda a sociedade comece a encarar pessoas, como gente. No Japão, atualmente, os professores de inglês trabalham em diferentes empresas e todos os verões nós nos reunimos desde o tsunami para trabalhar com as vítimas do tsunami, com outras crianças e outras vítimas. E intercâmbio cultural que ocorre também. Nós compartilhamos a cultura japonesa com outras pessoas no mundo. Agora, na ONU, quando eu era mais jovem, na Jamaica, nós tínhamos os programas da Unicef para as crianças. E com a ajuda de adultos, as crianças, nós representávamos a Unicef e trabalhávamos para representar crianças não apenas da Jamaica, mas de todas as partes do mundo. Havia crianças do programa que iam para países como o Peru
por exemplo, e nós tínhamos a mesma troca, o mesmo intercâmbio, peruanos que iam para a Jamaica só para conversar sobre questões importantes que afetavam as crianças dos dois países. Acho que o que nós podemos fazer como indivíduos, como jovens que vivemos em diferentes culturas e países, quando voltarmos para casa, talvez seja um pouco demais, né? Pensarmos, puxa, como eu posso trabalhar para uma cultura da paz na minha casa, na minha comunidade, no meu grupo de amigos. Na pequena pesquisa que eu fiz antes de vir para cá, eu descobri que a Austrália tem um Conselho da Juventude da ONU. Então, talvez quando vocês voltarem para os seus países, podem procurar essas informações. Eles distribuem boletins, informações. Eu acho que o poder da informação, do aprendizado, é muito grande. Pesquisar, receber esses boletins, essas notícias, saber do que acontece em diferentes partes do mundo. Com isso, ficará mais fácil trabalhar juntos em prol da paz. A importância de promover o desenvolvimento. Vocês podem imaginar um jovem de sucesso, com uma boa educação e um bom emprego, tornar-se violento? Naturalmente, se você é uma pessoa, um jovem de sucesso, com uma boa carreira pela frente, você não vai escolher o caminho da violência. É uma coisa muito simples, temos que nos dar conta disso. É preciso promover um desenvolvimento positivo para os jovens, no sentido de sermos agentes da mudança, usarmos a mídia. Importante, os jovens querem ser reconhecidos como pessoas atuantes, que estão trabalhando para o bem comum, que têm sucesso e que podem contribuir. Eu me preocupo muito quando as pessoas começam a retratar jovens como pessoas que nasceram na violência, então escolheram a violência como caminho para o resto da vida. Não é assim. Precisamos trazer os fatos à tona. É claro que a violência é inaceitável, mas precisamos, e é isso que eu tenho feito na ONU, tentar promover desenvolvimento para os jovens, mais oportunidades para os jovens, através da educação e através de oportunidades de trabalho. E é assim que os jovens serão integrados em muitas áreas, muitos bairros. Os jovens vão para a violência porque ali eles encontram algo que vai lhes dar um motivo de ter orgulho de si. Porque nesse contexto específico, é a única forma deles terem algum orgulho, de sentirem algum poder, de estarem fazendo alguma coisa. Porque eles são marginalizados e não podem contribuir. Nós todos precisamos falar contra a violência, mas precisamos tratar da raiz do problema, ou do problema em sua raiz. Para Jorge Chediek, que é o coordenador residente do Sistema das Nações Unidas aqui no Brasil, que acaba de Jorge possa também dizer o que concretamente a ONU, por exemplo, vem fazendo aqui no Brasil sobre essa questão da violência. A ONU, para ajudar na redução da violência, a ONU promoveu aqui no Brasil, por exemplo, um programa de segurança cidadã em 3 cidades pilotos, 3 cidades como piloto no Brasil, com excelentes resultados. Digamos, há uma questão que é isso que a ONU tenta fazer no mundo inteiro, onde é preciso. É uma questão, evidentemente, oferecer educação de qualidade. Sabemos que quanto menor a desigualdade, menor o índice de violência, quanto maiores os níveis educacionais, também menores os índices de violência, mas depois há toda uma série de ações que permitem baixar significativamente os índices de violências. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 4, 5 anos, com uma nova política de segurança com relação às comunidades, às favelas,
todos os índices de violência na cidade diminuíram. Ainda estão muito acima do que gostaríamos, mas ainda diminuíram. Ou seja, é possível mudar essa situação. Onde há problemas, é possível mudar através de boas políticas, através de esforços concentrados e, no longo período, isso que as Nações Unidas tentam fazer no mundo inteiro. Jorge, vem sentar aqui conosco. E... não puseram... Bueno, de fato, as perguntas foram não todas respondidas exatamente, mas tivemos, digamos, os grandes blocos de perguntas, sim. Então, se depois há alguma coisa mais específica que queiram saber, nós, enfim, estamos também à disposição. Uma coisa que queria acrescentar é que, digamos, existe nas Nações Unidas um programa que se chama UN Volunteer, Voluntários das Nações Unidas, que que permite, de fato, uma ação, inclusive profissional, em muitos países do mundo, principalmente em países em desenvolvimento. Todas as informações podem ser encontradas nos vários sites da ONU, por exemplo, no nosso site aqui no Brasil, que é onu.org.br, e também vocês são de vários países, e muitos desses países existem centros de informação da ONU, como aqui no Rio de Janeiro, Unicrio, que são, digamos, onde também se trabalha muito com sociedade civil, com jovens, com ONGs, etc. Isso também podem surgir oportunidades do envolvimento direto e de uma ajuda concreta, enfim, que vocês possam oferecer. Antes de dar depois, então, eu queria perguntar para os da mesa se tivesse mais algumas colocações que gostariam de fazer. Gostaria, de fato, de pedir para a MED também, talvez, concluir, fazer uma conclusão, mas todos os nossos amigos, Erin, Madeleine, Ravi, Cassandra, Peter, Tiago, se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, estamos felizes de ouvi-los. I just wanted to add, just to sum up. Eu apenas queria resumir o que eu quis dizer hoje. Se nós vermos o mundo e os jovens com olhos positivos, e se nós dermos as oportunidades, como a Ahmad disse, de ter algo da sua parte, vocês como jovens podem realmente ter algo a fazer, os resultados como um todo também serão positivos, porque os jovens, se você der a eles a chance, se vocês têm a chance de fazer alguma coisa de bem, então vocês terão orgulho e vocês serão encorajados de fazê-lo. E eu acredito que os resultados também serão compensadores e muito bons para todo mundo. Obrigado. Ravi? Bem, nós temos talentos, somos inteligentes, somos bem educados, nós viajamos bastante, temos conhecimento sobre várias questões que nos afetam. Nós simplesmente, então, só precisamos colocar tudo em prática. Não parece muito fácil, mas vai dar certo. Vai exigir algum tempo e a virtude da paciência é muito importante, vai seguir o seu curso. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Vocês responderam hoje à chamada da Igreja Católica para vir para a Jornada Mundial da Juventude. Vocês estão aqui pelos valores da Igreja Católica, valores da dignidade, justiça, compaixão. Esses valores são valores compartilhados pela ONU. Nós temos que promover
a humanidade, a abordagem humana a tudo que nós fazemos. Nós temos que quebrar as paredes que existem entre as nações e diferentes culturas e promover a cultura da paz. Como vocês, para todos os seres humanos no mundo, pela cultura da paz, que não é mais aceitável aceitar guerras como uma maneira de resolver problemas. A cultura da paz quer dizer que nós temos que garantir que não apenas as pessoas mais velhas tomam decisões e os jovens morrem no fim do dia. Não, isso deve terminar. É por isso que vocês estão aqui. A cultura da paz, e vocês deveriam estar no centro dessa cultura, alcançando a outros para a sua sociedade, para os seus pares, para a sua comunidade e de todos os jovens no mundo. As Nações Unidas hoje organizou esse evento. Nós viemos aqui para dizer a vocês que estamos com vocês nessa, que pela abordagem humana, que é colocar os jovens e os povos no centro do desenvolvimento. Para o mundo que nós queremos, é um mundo que os jovens podem usar a sua imaginação, a sua energia humana e colocar isso em prática. Nada para a juventude tem que ser feito sem a juventude. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Amigos, é um paradoxo que eu vou fechar quando não participei das suas deliberações, mas soube que foram muito produtivas, que cobriram muitos temas da agenda. E, como Jean Carlos dizia, eu estava no outro evento das jornadas. E nesse evento falávamos da violência, o tema que Jean Carlos estava mencionando ao final ao princípio da sua fala, o assunto da guerra. Estamos agora na América Latina e 8 dos 10 países mais violentos do mundo estão na região. Temos países que têm uma taxa de homicídio maior que muitos países em zonas de guerra. No Brasil, entre os anos 2002 e 2011, quase 180 mil jovens foram assassinados. 180 mil jovens, dos quais 2 de cada 3 são negros. Eram negros. Hoje, no Brasil, vocês quantas horas começou? Elas foram assassinadas no Brasil. Uma pessoa a cada 10 minutos é assassinada. E temos dados ainda mais expressivos de outros países da região. Então, achamos que, como dizia muito bem o enviado, a mensagem da ONU é muito compatível, quase paralelo, de fato é herdeiro do pensamento cristão, do pensamento que fala de irmandade entre os homens, entre os povos, e da erradicação das nossas almas, dos nossos corações, do ódio e da violência. Essa é uma mensagem que compartilhamos com as invocações do engajamento para a construção do mundo melhor. Mas eu trouxe essas cifras para mostrar que não estamos falando de um problema teórico ou de uma menção demagógica da juventude, mas que a juventude é o instrumento das mudanças, mas também é a vítima de um status quo ruim. Então, como dizia o enviado especial, eu posso falar o nome do Sistema das Nações Unidas no Brasil, tem o nosso compromisso institucional de estabelecer parcerias, de promover práticas para uma juventude em paz, comprometida com o mundo em paz, mais desenvolvido, povos e as pessoas do mundo. Sem mais, declaro fechado este evento, mas, por favor, levem nos seus corações o compromisso com um engajamento muito forte na construção
de uma humanidade melhor. Podemos fazer, vocês têm que fazer. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ahmed. Obrigado. Thanks to everybody here. Obrigado a todo mundo. Por favor, não saiam da sala. Subir aqui para uma foto de grupo junto com o Ahmed, que vamos colocar em todas as mídias sociais da ONU no mundo. E muito obrigado para o Ivo, poderá assistir pela internet, como foi tudo gravado, e será presente no YouTube da ONU. Subir.